Pessoal, sejam muito bem-vindos a essa nossa conversa de hoje. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante e que eu creio que tem que ser uma prioridade de reflexão nas equipes hoje em dia, que são as habilidades que tornam um profissional altamente desejado no mercado. Então a gente vem trabalhando muito, com expansão de times, contratações, expansão de equipes. E muitas vezes existe uma etapa ali no processo de contratação que a gente não sabe exatamente o que avaliar, em certos casos a gente avalia perfil, em certos casos a gente precisa avaliar também as habilidades técnicas, mas existem sempre algumas coisas ali que vão te guiar e fazer com que você defina quem é o profissional que você precisa naquele momento, E existem algumas habilidades que eu listei aqui que são soft skills, então elas não são habilidades técnicas, não são conhecimento técnico sobre um assunto, e sim comportamentais que eu acredito que vão auxiliar a montar times fortes, times que vão levar as empresas ali para um outro patamar. Então eu vou falar da primeira habilidade que eu acredito ser fundamental. A primeira habilidade é a comunicação eficaz. E o que é uma comunicação eficaz? Comunicar eficazmente é você conseguir atingir o objetivo com a sua comunicação. Então não basta você acreditar que você fala bem, que você se comunica bem, que você consegue, conversar com o seu time, sem ter a certeza que você consegue atingir o objetivo daquela mensagem. Então hoje, mais do que nunca, a gente enfrenta um cenário remoto, que é muito desafiador. E nós, principalmente no nosso mercado, que é o mercado digital, a gente se comunica com pessoas de todo o país. E quando a gente fala de todo o país, de um país ainda grande como o Brasil, são pessoas de realidades muito diferentes, Pessoas que têm um nível de comunicação, um palavreado diferente, um contexto diferente, e a gente precisa conseguir ler as pessoas e, ao se comunicar, a gente precisa também conseguir entender como que aquela pessoa vai absorver aquela mensagem, se aquela mensagem vai fazer sentido para ela. O que acontece em muitos casos é que as pessoas têm belos discursos, mas aquela mensagem não chega e não gera o impacto que quem está discursando quer. Então não basta só falar bonito, ou você ter um vocabulário bom, você estruturar o seu discurso, se aquilo não for impactar a sua equipe. E aí eu selecionei 4 características que podem te nortear se a sua comunicação ela é eficaz ou não. Vou começar listando aqui para vocês. O primeiro é você entender e garantir que a mensagem está sendo entregue. Por que a gente colocou isso na lista? Por que eu coloco isso na lista? Porque muitas vezes a gente precisa olhar para o canal de comunicação e entender se ele vai garantir que aquilo chegue no seu receptor da melhor forma. Vou dar um exemplo. A gente usa muito o WhatsApp hoje em dia. Porém, o WhatsApp, infelizmente, por mais que seja um canal de mensagens e conversas rápidas, ele não é um canal que você consegue acessar aquela informação, verificar aquela informação novamente, que você consegue registrar algo. Então, muitas vezes, quando você está transmitindo uma mensagem, quando você está fazendo um alinhamento, quando você está querendo consolidar uma ideia no seu time, você não pode usar esse tipo de canal. Você precisa utilizar um canal em que você consiga transmitir, garantir que a pessoa viu, ouviu e compreendeu. Um outro exemplo acontece no WhatsApp. A questão da interpretação. Às vezes a gente manda um texto para a pessoa e a interpretação daquele texto vai depender muito do momento que ela está do dia dela. E pessoas são pessoas, então eventualmente ocorreu um problema. Quem nunca mandou um bom dia, a pessoa pergunta: por que você está me dando um bom dia? É porque a pessoa, por algum motivo, ela não está no bom momento, no bom dia, e a sua mensagem, por mais que teve uma boa intenção, ela não atingiu o objetivo. E aí aquilo ali se perde e você não atinge o que você queria. O segundo item é garantir que a mensagem cumpriu o objetivo. Então toda mensagem ela é emitida com um propósito. Ou você quer comunicar algo, ou você quer discutir algo, ou você quer registrar algo, ensinar algo e assim por diante. Então toda mensagem ela tem que gerar um efeito. E você precisa, através da comunicação, conseguir garantir e entender se aquela mensagem está gerando o efeito que você precisa. Isso faz parte, essa análise, faz parte de uma comunicação eficaz. Não adianta você disparar a mensagem, você dizer aquilo e deixar por aquilo mesmo, não acompanhar o efeito da sua mensagem. Ela tem que ter um reflexo. O terceiro ponto é um pouquinho do que a gente falou lá no primeiro, que é tornar essa mensagem acessível posteriormente para todas as pessoas. Então, principalmente quando a gente fala de time, muitas das informações acabam se perdendo nos chats, nos WhatsApps, nas calls. Então,
faz uma call com o time, a gente fala um montão de coisa, um super brainstorming e aquilo não teve uma ata, não teve um registro. E aquele registro também, muitas vezes eu faço um registro e mando por e-mail. Só que quantos e-mails você não tem? Quantos e-mails você não envia durante o dia? Quantos e-mails você não recebe na semana? Aquilo não é acessível. Então, dependendo da estrutura do time, você precisa ter uma ata perpétua, vamos dizer, em que vocês vão registrando ali, conforme as principais reuniões ocorrem, as informações que foram discutidas, que foram tratadas, os objetivos que foram listados, e você consiga acessar posteriormente, e que também, caso alguém do time não esteja, ela consiga acessar posteriormente com facilidade, ela consiga entender o que foi tratado também, tá? E por último, tornar a mensagem memorável. Eu gosto de pensar que tudo que a gente transmite, né, tudo que a gente fala para as pessoas é com o propósito de gerar um impacto, uma mudança, uma transformação. Então a gente precisa entender como que a gente impacta o nosso grupo, né, o grupo com quem a gente está se comunicando. Quais são os artifícios da comunicação que a gente vai usar para marcar aquele discurso, né? Não é só um momento que você está falando, está transmitindo algo, está alinhando algo. Você sempre tem que tentar tornar aquilo memorável, que as pessoas em algum momento possam usar aquela informação também, possam repassar aquela informação, né? E que possa gerar alguma mudança, eventualmente. E isso a gente vai trabalhar, né, na parte da comunicação, os gatilhos mentais, a estrutura de oratória, né? Mas o principal é você entender o teu público, quem que está te ouvindo, né? O que você quer falar para essa pessoa, o que você quer gerar nessa pessoa. Então essas características, esses pontos, eles compõem uma comunicação eficaz, que é uma das principais características e habilidades que a gente tem que, como profissional, buscar desenvolver, né? Porque não adianta nada nós sermos profissionais excelentes que não conseguem liderar, não conseguem comunicar, não conseguem guiar através da comunicação. Beleza? Então agora eu vou passar para o próximo ponto, para a próxima característica. A segunda habilidade é uma habilidade que também tem a ver com a comunicação. E é um assunto muito falado hoje em dia. Porém, ele ainda é pouco realmente praticado, ao meu ver, que é a habilidade de ser empático, a habilidade da empatia. A habilidade da empatia é você conseguir realmente se colocar no lugar do outro, né? E a partir dessa visão do outro, você conseguir gerar mudanças, transformações, né? Trabalhar em equipe e assim por diante. Então, a empatia no dia de hoje, ela é essencial para que nós consigamos trabalhar em equipe. As pessoas são diferentes, nós estamos cada dia mais falando sobre diversidade em vários aspectos e a gente precisa entender que sem isso, sem as pessoas, a gente não vai a lugar nenhum, né? Então, a empatia permite com que a gente conheça o outro, conheça como ele se comporta, o que motiva essa pessoa, até porque as pessoas são motivadas de formas diferentes, em momentos diferentes, né? O que engaja essa pessoa, como que ela gosta de trabalhar, quais são os horários que ela gosta de trabalhar, principalmente falando de remoto. E a empatia vai permitir com que a gente construa times muito fortes, unidos a um propósito, independente da circunstância. Principalmente nesse período, né, que a gente vem vivendo de pandemia, em que as pessoas estão, umas sofrendo com perdas, outras sofrendo com medo, outros sofrendo realmente com a doença e com os efeitos dela, né? Então, nós precisamos trabalhar a empatia para que a gente construa times fortes e que todo mundo ele seja engajado com o crescimento individual e com o crescimento mútuo, né? A gente sempre vai trabalhar do top-down na questão dos objetivos, então objetivos da instituição, objetivos do time e objetivos individuais. O indivíduo é quem compõe a empresa e sem o indivíduo a gente não atinge os objetivos da empresa. A próxima habilidade que eu queria trazer aqui para vocês é a habilidade da flexibilidade. A gente fala muito disso no nosso segmento, né, do marketing digital, mas não é algo que é comum em todos os segmentos. A gente tem já uma tendência a se adaptar, até porque o cenário aqui onde a gente trabalha, as ferramentas, as metodologias, elas estão sujeitas, né, ao como o mercado se comporta, como as pessoas compram, onde elas estão comprando. Elas estão comprando no Mercado Livre, elas estão comprando no Magazine Luiza, enfim. Vai ditar a forma com que a gente trabalha na questão do digital, né? Então a gente precisa proativamente já ter essa habilidade, mas não é algo muito comum. E a flexibilidade, ela é uma característica que nós conseguimos desenvolver. Não é todo mundo que nasce, né, com todas essas características. A maioria das pessoas não vão ter todas delas, mas a gente precisa desenvolver. E a flexibilidade, ela vai auxiliar
você gerar mudanças, então fazer movimentações, principalmente em times, em estratégia, em planejamento, de forma rápida e pouco dolorida. Porque toda vez que a gente fala de mudança, a gente fala de dor, né? A mudança, ela sempre vai gerar um desgaste, ela sempre vai gerar uma dor. Ela sempre vai gerar um incômodo. Porque a gente naturalmente quer ficar na estabilidade, né? Que a gente sabe que não existe, naquela sensação de conforto que a gente conheça. Então, a flexibilidade, essa habilidade permite com que a gente tenha essa velocidade com pouca dor, né? Tornando o quê? Os profissionais mais resilientes, mais criativos, né? Com mais aceitação de mudança. Então, a gente não tem resistência nos times. Imagina como que é difícil fazer uma mudança numa empresa de 100 anos com uma equipe ali com 1000 colaboradores. É muito difícil, né? Aquela cultura já está enraizada, os processos, o jeito de trabalhar e a visão já é muito difícil. Mas quando você cria uma mentalidade de flexibilidade, quando você procura desenvolver isso nos seus colaboradores, você tem certeza que sempre vai ter alguma resistência, algum desafio, mas ela vai ser menor do que nos casos onde não tem flexibilidade nenhuma, né? Facilita com que o time também lide com desafios. Então a gente viu a pandemia fazendo todo mundo se movimentar. E quem não conseguiu? Né? O que aconteceu? E quem não está conseguindo mais? Mudei um pouco, mas assim, o que a gente ouve todos os dias, a gente precisa se reinventar todos os dias. Não é um dia, né? A gente ouviu muito isso. E, além disso, a gente consegue trabalhar com velocidade, que é uma coisa que o mercado exige muito. A próxima habilidade que eu vou falar é uma habilidade que todo dono de empresa, CEO, todo líder de time precisa e busca. Se ele tiver a oportunidade de escolher entre uma pessoa renomada e uma pessoa que tem essa característica, essa habilidade, provavelmente ele vai, por mais que aquela renomada ela tenha atributos técnicos e experiência, se ela não tiver isso, ele não vai ficar com essa pessoa experiente ou que já está ali no mercado. Ele vai ficar com essa pessoa que eu vou falar agora. Que são pessoas que têm habilidade de resolução de problemas. A maioria das pessoas, elas criam problemas, elas criam dificuldade. Elas pensam já, mas eu acho que não vai dar por conta disso. Mas se a gente fizer isso, vai acontecer tal coisa. Né? Então as pessoas, elas já criam um empecilho naturalmente, elas têm a tendência, né? A maior parte das pessoas com que a gente convive, provavelmente, se você pensar e avaliar o seu ambiente ali, seus colegas, enfim. E quando a gente fala de resolução de problemas, são pessoas que nem pensam no problema, elas já estão olhando para a oportunidade, né, para a solução. O problema ele é só uma vírgula ali, ele é uma oportunidade de você fazer diferente, fazer de forma nova, fazer com inovação, né, buscar referência, buscar se desenvolver. E um profissional que tem essa habilidade de resolução de problemas, ele se torna altamente desejado no mercado, né? Os times precisam de pessoas assim, os times precisam de pessoas técnicas também, isso é fato, mas precisam de pessoas assim porque essas pessoas, elas são disruptivas, né? Elas conseguem elevar a qualidade do ambiente de trabalho e acelerar o crescimento daquela equipe ou daqueles projetos. E eu creio que essas pessoas, elas são as pessoas que são lembradas. Muitas vezes a gente não sabe exatamente quem efetuou a mudança, não é aquela pessoa. Você não lembra de quem realizou a mudança, quem realmente pôs em prática. Mas você lembra daquela que teve a ideia que falou, não, a gente tem que mudar a linha. Você sempre vai lembrar daquela. Porque ela falou, não, vamos por outra direção. Então elas são lembradas. Então você marca, né, tudo que você faz por onde você faz. E isso é muito importante. Como profissional, eu creio que isso é uma das coisas que mais pode dar orgulho e satisfação para uma pessoa. E por último, e não menos importante, a habilidade de ter um pensamento criativo. É interessante você estudar um pouquinho da psicologia e ver como ao longo da vida as crianças, elas já parecem que têm um dom natural para a criatividade, mas ao longo da vida elas vão sendo sufocadas, né? Então tem uma coisa bem bestinha assim que vocês podem refletir, que é a criança, vocês podem perceber, ela tem muito mais o hábito de falar alto do que os adultos, geralmente. Porque ela usa a voz como ela deve ser usada, ela projeta a voz dela, né? Ela consegue se comunicar, óbvio, com um pouco de exagero em algumas situações, mas ela consegue usar toda a potência da voz dela para o que foi feito. Mas aí o que ela ouve sempre?
Fala baixinho, né? Não precisa gritar, não é assim. E os nãos, as podas vão cortando o comportamento natural do ser humano de ser criativo, de ser comunicativo, de espalhar ali uma mensagem da forma como a gente foi criado para fazer. E isso interfere muito na nossa criatividade, né? A gente é ensinado a aprender num processo que foi criado há mais de 200 anos, a gente fica ali todo mundo enfileirado, todo mundo dentro de uma caixa na maior parte das vezes, e isso vai minando a nossa criatividade. A gente acha que a gente não pode ser criativo. E aí chega um momento da nossa vida que a gente nem lembra mais o que é você desenhar, pintar uma parede, você pensar numa brincadeira, né? Uma coisa diferentona, que antes da sua infância era totalmente normal. E o pensamento criativo é o que faz as empresas inovarem, né? Elas saírem do óbvio, elas mudarem com agilidade também, faz um pouco de parte ali da flexibilidade que a gente falou antes. Propor soluções de alto impacto e baixo custo. Então é sempre isso que a gente está procurando, né? Como é que eu gero mais resultado com menos esforço, com menos custo? Porque pensar em gerar resultado gastando muito é fácil, né? A gente tendo muito recurso, é fácil, mas toda empresa está olhando para essa performance, né? Como é que eu gero mais, como é que eu faço diferente com menos? Ou com o que eu tenho hoje. E ser criativo, você explorar a sua criatividade, faz com que você consiga ter esses insights fora da caixa e gerar benefícios com menos recursos, né? Trabalhar com o pouco e fazer muito. E hoje nós temos algumas pessoas, né, que trabalham o desenvolvimento da criatividade para adultos. Então, essa é uma habilidade muito importante que a gente precisa também priorizar e aprender. E eu espero que vocês tenham gostado. É isso e até a próxima.